Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Érica de História e hoje nós vamos falar sobre os movimentos de resistência durante a ditadura militar no Brasil. Então, para começar, é importante contextualizar que naquela época o mundo vivia um momento de Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética entraram em um conflito indireto pelo poder mundial e buscavam formas de como expandir as suas ideologias no mundo. Os Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado comunista. Nesse contexto, os Estados Unidos apoiaram a ditadura militar no Brasil para manter a sua influência na América Latina e combater um comunismo que supostamente poderia estar surgindo por aqui. Na década de 60, o Brasil vivia uma grande instabilidade política e crise econômica. Nesse contexto, o atual presidente da época, João Goulart, tentou implementar as chamadas reformas de base, como a reforma agrária e a reforma eleitoral, por exemplo. Visto que as suas medidas buscavam favorecer as classes mais pobres da sociedade, o acusaram então de ser um presidente comunista. E em resposta a isso, parte da sociedade organizou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eles pediam uma intervenção militar e a saída do presidente Jango do poder. Esses manifestantes, eles afirmavam ser defensores da democracia, da liberdade, dos valores cristãos e da família. Após o golpe, a sociedade brasileira passou por diversas propostas de reorganização impostas pelo regime militar. Essas propostas visavam consolidar o poder militar, reprimir a oposição, controlar a economia e impor uma ideologia nacionalista. Entre elas, a proposta de segurança nacional. Eles buscavam defender o Brasil de um comunismo, as ações de repressão com a criação de órgãos que praticavam espionagem, censura e tortura, tá? Como por exemplo o SNI, o DOI-CODE e a OBAN. A centralização do poder através de atos institucionais aumentaram o poder dos militares, especialmente o AI-5, que fechou o Congresso Nacional e suspendeu os direitos civis e políticos. O controle da economia, o que resultou no aumento da desigualdade social, a censura, que promoveu o controle da mídia e da cultura, a reforma educacional, que alinhava o sistema educacional ao regime militar, e a violação dos direitos humanos, que impunha um uso sistemático de torturas e violências contra os opositores do regime. Em geral, a ditadura foi um período de opressão, violência e censura. A população viveu um momento de bipolaridade, onde uma parte da população apoiava a ditadura, embasada em preceitos morais e o medo do comunismo, e uma outra parte não apoiava. Tá? E tentava de alguma forma combater esse regime. Alguns manifestaram um movimento de resistência, como por exemplo a passeata dos 100 mil, que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1968, que reuniu milhares de pessoas, incluindo estudantes, intelectuais, artistas e trabalhadores, para protestar contra o regime militar. O objetivo principal era exigir o fim da repressão, o respeito aos direitos humanos e a restauração dos direitos civis e da democracia. A ocupação de escolas e universidades também foi uma tática utilizada pelos estudantes. A resistência armada foi uma tentativa de enfrentar o regime militar com violência. Os movimentos trabalhistas promoveram greves, manifestações e passeatas que demonstravam a insatisfação generalizada da sociedade brasileira com o regime. Tá? A resistência cultural, que envolveu artistas e intelectuais estudantes que usaram a criatividade para burlar a censura e criticar o regime e defender os valores democráticos. Muitos foram perseguidos e exilados, mas ainda assim continuaram com suas críticas. A Tropicália, liderada por Caetano Veloso e Gilberto Gil, desafiaram normas e promoveram uma visão inclusiva da cultura brasileira. A bossa nova e o cinema novo também foram movimentos importantes aí de resistência ao regime. Podemos mencionar também a imprensa independente, que desempenhou um papel essencial na resistência à ditadura. Apesar da censura e da perseguição, destacou-se o jornal O Pasquim, que revelava as marcas da censura e denunciava os crimes cometidos pelo regime militar. Como resultado, muitos jornais tiveram suas sedes depedradas e pela repressão, e os seus funcionários foram presos e perseguidos.
Tá? Entre inúmeras formas de resistência, o movimento importante que ocorreu entre 1983 e 1984 foi a Direta Já. Esse movimento ele exigia a realização de eleições diretas para a presidência da República do Brasil e o fim da ditadura militar. No ano seguinte, em 1985, a ditadura teve seu fim. Concluímos então, pessoal, que os movimentos de resistência durante a ditadura militar no Brasil representaram a força e a determinação do povo brasileiro em sua luta por justiça, liberdade e democracia. Eles deixaram um legado de coragem e resistência que continua ainda hoje, né, inspirando as lutas por justiça social até os dias de hoje. Encontrou alguma semelhança com o nosso contexto político atual? Pois é, a história muitas vezes se repete. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima.